turminha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Espero que esteja, hein? Hoje nossa aula é de geografia, mas antes de começar, vamos cantar uma bela canção e depois vamos agradecer, né? Porque afinal de contas, mais um dia estamos aqui. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do índiozinho quase virou, mas não virou. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do índiozinho quase virou, mas não virou. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Querido Deus, nós gostamos muito do Senhor, gostamos da mamãe, do papai, das plantinhas e dos coleguinhas. Amém! Vamos lá para nossa aula, não é isso? Hoje, aula de geografia, nós vamos falar sobre as ruas. Peguem o livro no módulo 2, na página 274. Olha que figura diferente, né? Nunca vi uma rua assim. Vocês já viram? Essa rua aqui é a Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, em 1808. Olha, bem antiga. Por isso que a gente não consegue ter uma lembrança de já ter passado por algum lugar parecido como esse, não é? Porque ela é bem diferente. Vamos lá, a tia vai ler e vocês acompanham, ok? As ruas são transformadas. As ruas estão constantemente sendo transformadas pelas pessoas. Como vimos, algumas transformações são rápidas, como as feiras livres. Outras transformações, no entanto, ocorrem com o passar de um longo período de tempo. Comparar as fotografias antigas e atuais de um mesmo lugar nos permite observar transformações de uma rua. Veja e compare a imagem desta página com a página seguinte. Olha, tem transformações que ocorrem rapidamente e tem transformações que ocorrem com o passar do tempo. Aqui ele fala que a feira são transformações momentâneas. As pessoas, quando vão fazer a feira, colocam as bancas, acaba a feira, retira as bancas. São transformações momentâneas. Mas ele pede para a gente comparar essa imagem com a imagem da outra folha, que foram transformações que aconteceram durante alguns anos que foram passados, certo? Aqui é em 1808. Vamos ver o que tem na outra folha? Em qual ano está essa rua? Nossa! Que diferença, gente! Aqui é no ano de 2016. A mesma rua, a mesma avenida, no mesmo lugar, na mesma cidade. Veja, a Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. Quanta mudança! Abram assim e observem melhor. É muito nítido a mudança. Não precisa nem a gente fazer aquele joguinho dos 7 erros. São muitas coisas diferentes. Em quantos anos se passaram? Quantas mudanças aconteceram nessa avenida? Não é isso? E bem assim acontece com as ruas que nós moramos. O nosso bairro, se vocês perguntarem ao papai ou à mamãe por alguma foto da rua que vocês moram ou o bairro que vocês moram, antigamente
e vocês compararem com agora, vocês vão perceber que tem muitas mudanças. Quer ver? Peça a mamãe e o papai se eles têm alguma foto aí de quando eles eram pequenininhos, quem mora ainda no mesmo bairro, para ver algumas ruas, algumas modificações, como nós observamos aqui no livro. E aí pede assim, em que ano foi feita a imagem da letra A? Vocês vão observar e anotem no caderno ou aqui no livro mesmo. E a imagem B, da página 275? Quanto tempo se passou entre os dois registros? Aí vocês vão calcular, faz uma continha de menos para descobrir quanto tempo aconteceu essa mudança. Segunda questão, escreva pelo menos 2 transformações que essa rua passou ao longo do tempo. Aqui ele pede 2 transformações, mas nós observamos e tem várias transformações, né? Apenas 2 já é o suficiente, tá bom? Terceira, existem elementos que permaneceram na paisagem dessa rua, ou seja, que estão presentes nas 2 fotografias. Se vocês observarem a fotografia A com a fotografia B, tem alguma coisa que tem na A e tem na B, que permaneceu, que mesmo com o passar do tempo ainda continuou na A e na B? Observem atentamente, procure direitinho e respondam, tá bem? Vamos lá. Como vimos anteriormente, as ruas são transformadas ao longo do tempo. Essas transformações acontecem principalmente porque as pessoas a modificam, deixando marcas nos lugares onde vivem conforme seu modo de vida. O modo de vida das pessoas se diferencia de acordo com seus costumes e tradições. Por isso, existem lugares com características marcadas por determinada cultura, como é o caso da presença de grupos de imigrantes em alguns lugares. Observe na fotografia a seguir um exemplo da influência de descendentes de alemães nos lugares onde vivem. Algumas casas e prédios indicam que os imigrantes alemães fizeram parte da formação da população desse município, ao deixar as marcas de sua cultura em muitas construções ao longo do tempo. Na fotografia abaixo, casa construída por imigrantes alemães em uma das ruas da cidade de Canela, Rio Grande do Sul. Olha só, aqui ele diz que os costumes e as tradições de algum povo faz com que eles venham deixar uma marca registrada. E exemplificando isso, eles deixaram aqui essa casa dos alemães, lá no Rio Grande do Sul. Eles foram morar lá e construíram a casa de acordo com a cultura deles. E teve uma modificação nesse bairro. Por quê? Porque um povo da Alemanha veio lá para o Rio Grande do Sul e trouxe uma tradição, trouxe um costume junto com ele. E então passou a construir a casa de acordo com os costumes lá da Alemanha. E que casa linda, não é? Olha que linda! E aqui a quarta questão diz assim: no município onde você mora, é possível observar marcas deixadas por grupos de imigrantes ao longo do tempo, seja no campo, seja na cidade? Se sim, explique quais são essas marcas. Converse com seus colegas sobre esse assunto. Como não estamos com os coleguinhas, podemos conversar em casa com a mamãe, com o papai, com quem tiver com vocês, ok? Podemos perceber em nosso bairro aqui alguma casa, algum detalhe predominante de outros lugares? Converse com a mamãe e com o papai. Lá na nossa cidade, na sede lá em São Cristóvão, tem coisas bem interessantes. Conversem com os pais que eles vão dizer a vocês, tá bom? E aqui diz, ruas de pé de moleque. Vamos ler? Acompanhe aí no livro, na página 277. Antigamente, as ruas eram espaçosas, eram espaços predominantes de pedestres e poucos carros circulavam por elas. Vejam um exemplo na fotografia ao lado, olha lá. Eram mais pessoas passeando pelas ruas. Mais pessoas passeando pelas ruas. E poucos carros. Quase não tinha carro. Hoje é o contrário, né? Hoje é bem diferente. Algumas ruas eram cobertas por pedras. Esse tipo de pavimentação é chamado
pé de moleque. Que interessante! As pedras de antigamente, que cobriam as ruas, chamavam de pé de moleque. Porque crianças ajudavam a colocar as pedras nas ruas e pisavam nelas para que ficassem presas ao chão. Essas pedras eram de tamanhos diferentes e por isso esse tipo de calçamento é bastante irregular. Por ser uma característica histórica, em algumas cidades as ruas ainda mantêm esse tipo de pavimentação, como mostra a fotografia abaixo. Aqui, ó, a fotografia chamada pé de moleque, que são com pedras em tamanhos diferentes, porém não é regular, justamente por isso. Mas para preservar, para ter como algo histórico, lembrado, permanece em alguns lugares. Porém aqui não tem muita movimentação, só por questão histórica mesmo e cultural para se manter. E na página 278, já finalizando, vocês vão responder aqui, ó, uma questãozinha só. A rua mostrada nas imagens abaixo passou por 5 transformações ao longo do tempo. Contorne-as na imagem B. Vocês vão observar as transformações que ocorreram durante o tempo e circular aqui na imagem B, ok? Prestem atenção quando forem responder as questões. Espero que vocês tenham entendido e aproveitado bastante a nossa aula, tá bom, turminha? Agora nós vamos fazer a correção da atividade da semana passada. Continue prestando atenção e corrijam a sua tarefa em casa. Vamos corrigir essa atividade de geografia da semana passada, tá bom? E aqui a primeira questão cite alguns elementos que existem na rua em que você mora. Essa resposta é pessoal, porque vocês vão citar o que vocês vão observar aí na rua de vocês. Poste, árvore, elementos que vão existir aí na rua de vocês, tá bom? Por isso que a tia não colocou aqui. Segunda questão, pinte o que podemos encontrar nas ruas. O que nós podemos encontrar nas ruas? São esses que estão pintados de amarelo. Calçada, poste, casas, tá bom? Vamos corrigindo, hein? Na terceira questão, deixa eu subir aqui. O que é? Letra A, rua comercial. São ruas com muitas lojas. Letra B, rua residencial. São ruas que predominam casas, ou seja, que tem mais casas nas ruas, certo? E na quarta, represente uma rua comercial e uma rua residencial através de desenho. Aí vocês vão desenhar também, né? Uma rua que tem mais residências, mais casas, e outra rua que tem lojas, comércios, não é isso? Boa correção, galerinha. Beijão!